Olá, nesse vídeo então a gente vai ver a convergência da série de Fourier. Nós aprendemos a escrever a função que é periódica, seccionalmente contínua, né, ou contínua por partes, em série de Fourier. Agora a gente vai analisar a convergência dessa série. Então eu tenho aqui uma função f, que é seccionalmente contínua, que é aquela continuidade tipo salto que nós estudamos, ali no intervalo menos LL, eu vou dizer que a série de Fourier que descreve essa função converge para a média dos limites laterais, em todos esses pontos aí que estão nesse intervalo onde a função está definida. Nos pontos menos LL, ela vai convergir para a função nesses pontos, respectivamente. Então, por exemplo, eu peguei uma função aqui, já descrevi quem é a função, já fiz o gráfico dela. Nós temos aqui que é uma parábola, né? T mais 2π ao quadrado entre menos π e zero, só que só entre menos π. Começa aqui no menos π, então ela dá esse saltinho aqui, e t ao quadrado entre 0 e π. Então, só vai até π. A gente tem esse esboço aqui do gráfico de menos π a π. Vamos analisar a convergência nesse intervalo de menos π a π. Aqui ela está definida no menos π, está definida no π. O que nós vemos aqui? Para qualquer valor entre menos π e zero, a série de Fourier que descreve essa função, ela converge para a função no ponto. Entre 0 e π é a mesma coisa, ela converge para a função no ponto. O zero é um ponto de descontinuidade. Então vamos ver o que acontece no zero, olha. Para t igual a zero, a série de Fourier, que é a série que descreve a função, né? A série de Fourier converge para, então ela vai convergir para metade dos limites laterais com t tendendo a zero pela direita e pela esquerda. Então, limite da f de t com t tendendo a zero pela direita, mais o limite da f de t com t tendendo a zero pela esquerda. E aí tem que fazer essa conta. Isso vai dar meio limite da função com t tendendo a zero pela direita é o próprio zero. E o limite da função com t tendendo a zero pela esquerda é 4π ao quadrado. Então, mais 4π ao quadrado. Isso aqui vai dar 2π ao quadrado. Ou seja, no zero, que é o ponto de descontinuidade, a série de Fourier que descreve essa função f, ela vai convergir para 2π ao quadrado, tá bem? Que é o valor que está mais ou menos aqui, né? 2π ao quadrado, tá certo? No menos π e no π, ela vai convergir para a função no ponto. Então, no menos π, ela vai convergir para 4π quadrado, no π, ela vai convergir para π ao quadrado. Tá certo, gente? É assim que a gente vê a convergência da série de Fourier. Aí agora a gente vai começar a estudar as funções pares e ímpares para descrever a série de Fourier de senos e de cossenos. E daí, se a gente vai perceber que quando a função for par ou for ímpar, eu consigo escrever a série de Fourier de uma maneira mais rápida, né? A gente já consegue tomar que alguns coeficientes são zero, outros não, e aí a gente consegue resolver isso de forma mais eficiente. Então eu vou precisar de uma teoriazinha aqui de função par, função ímpar, algumas propriedades que a gente vai ver. Nós temos aqui, olha, só lembrando, a função é par, ela vai ser par se f de x ou t, né? Vou usar o x aqui, for igual a f de menos x para todo x no domínio da função. E ela vai ser ímpar se f de menos x for igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Pertencente ao domínio da função. Bom, algumas propriedades de funções pares e ímpares.
Primeira coisa, olha, se eu tiver FG pares, então o produto é par. F vezes G é par. Vou mostrar isso aqui, não é difícil não. Olha só, F vezes G. Como é que eu mostro que o produto é par, né? Eu tenho que mostrar que F vezes G de X é igual a F vezes G de menos X. Então, vou pegar F vezes G de menos X. Isso é a mesma coisa, produto de funções, F de menos X vezes G de menos X. Aí, como a F e a G são pares pela hipótese, eu tenho que F de menos x é F de x e G de menos x é G de x. E aqui, produto de funções é a mesma coisa que F vezes G de x. Então, F vezes G de menos x é igual a F vezes G de x. Com isso, a gente prova que se eu tiver duas funções pares, o produto delas é par. Mostrei essa igualdade. Muito bem. Aí nós vamos para a segunda propriedade, que eu vou pegar agora FG ímpares. Então, eu tenho FG ímpares. Daqui eu tiro que F vezes G é par. Então, de novo, vamos mostrar que F vezes G é par. Eu tenho que mostrar que F vezes G de menos X é F vezes G de X. Aí eu vou usar aqui produto de funções, f de menos x vezes g de menos x. Vou usar a hipótese de que elas são ímpares, então f de menos g é menos f de x, vezes menos a g de x. Isso daqui vai dar menos com menos dá mais, então é f de x vezes a g de x, que é a mesma coisa que f vezes g de x. Mostrei de novo que f vezes g é par. Então, a gente saiu dessa igual, saímos de f vezes g de menos x, né, e chegamos a f vezes g de x. Mostramos que é igual. Então, o produto é par. Agora, a terceira, eu vou pegar uma par e a outra ímpar. F é par e G é ímpar. Nesse caso, o produto é ímpar. Então, vamos mostrar isso. F vezes G de menos x, nós temos que chegar aqui é menos f vezes g de x. F vezes g de menos x, vou usar produto de funções, é f de menos x vezes g de menos x. Aí eu tenho aqui, f é par, f de menos x é f de x. E g é ímpar, então g de menos x é menos g de x. Logo, isso aqui vai ficar menos f de x vezes g de x, que é a mesma coisa que menos f vezes g de x. Então, f vezes g de menos x é igual a menos f vezes g de x. O produto é ímpar. A gente vai usar isso um pouquinho mais para frente. Agora, a gente vai a terceira, quarta propriedade. Quarta propriedade. O que acontece com a integral? Olha só, se eu tenho f par, isso implica que a integral de menos L a L da f de x dx. Então, olha só o que acontece. A minha função é par. Deixa eu só fazer um esboço aqui para vocês verem uma coisa.
A gente tem aqui, ó, vou fazer um plano cartesiano aqui. Eu tenho aqui x, y, ela está definida de menos L a L, tá? Essa função aqui é genérica qualquer. Vou pegar um exemplo aqui só para a gente entender o que está acontecendo. Então, deixa eu pegar aqui, olha. Ficou. Vou ver se eu consigo fazer melhor, gente. Aí o que acontece? Eu estou dizendo que a minha função é par. Se ela é par, ela é espelhada pelo eixo y. Então, por exemplo, se caso a minha curva tivesse esse comportamento aqui, tá? De menos L a zero, ela vai ter o mesmo comportamento, que eu vou espelhar essa curva pelo eixo y. Então, ela ficaria assim, tá bom? Então, olha o que acontece aqui. Ao calcular a integral, você está calculando a área debaixo da curva, né? A gente calcula isso aqui. Vocês estão vendo que de 0 a L é igual a de menos L a zero? É a mesma coisa? Então, eu posso escrever que a integral, se a função for par, essa integral aqui pode ser escrita como 2 vezes a integral de 0 a L de f de x dx. A gente pode fazer isso. E para ímpar, olha o que vai acontecer. Se eu tenho f ímpar, o que acontece com a integral de menos L a L da f de x dx? Então, para ímpar, olha, vamos de novo desenhar aqui, para a gente ter uma ideia do que acontece. Vou fazer aqui um plano cartesiano. Então, nós temos aqui x, y, ela está definida de menos L a L, e vamos supor de novo, vou pegar até aquele mesmo comportamento de curva ali, tá? Fazer aqui bonitinho. Então, olha, vamos supor que a gente tenha a nossa curva, eu tinha feito essa daqui, né, de 0 a L. Vamos supor que seja isso. A gente viu que f par significa que de 0 a L, ela tem a mesma integral que de menos L a zero, porque ela é espelhada pelo eixo y. A ímpar, ela vai ser espelhada pela origem. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Eu vou fazer aqui. Aqui, olha. Aqui. Isso. Então, ela vai ser espelhada aqui pela origem. Vai ficar assim. Ah, ficou um pouco torta, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumada.
Não é muito fácil fazer esse negócio aqui, não. Tem que ter uma coordenação motora. Aí, pronto. Ficou. Então, assim seria a ímpar, né? F ímpar, espelhada pela origem. O que que acontece aqui com a integral? Então, olha só, aqui nós temos o zero. A integral de 0 a L, a gente sabe que é a medida dessa área aqui, né? Então, vai ficar assim, olha, aqui. Isso aqui. E de menos L a zero é isso aqui. Elas são iguais, mas a integral é uma menos a outra, né? Então, o que está acontecendo com a integral de menos L a L? Se a gente voltar aqui, ó, é a integral de menos L a zero mais a integral de 0 a L. Uma é menos a outra, então essa integral dá zero, tá bom? Se f for par, vai ser duas vezes a integral de 0 a L. Se o f for ímpar, vai ser zero. É isso que nós temos. Essas são as propriedades. Bom, gente, aqui nesse vídeo, então, era um vídeo curto, né? Eu só queria falar da convergência e dar essa introdução a essa teoriazinha que a gente precisava de funções pares e ímpares, para no próximo vídeo eu vou falar da extensão par, da extensão ímpar e aí da série de Fourier para extensões periódicas par e ímpar, que são a série de Fourier de cosseno e de seno. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. E aí a gente encerra esse assunto de série de Fourier e já começa a fazer as equações diferenciais parciais, as principais, que são a equação de calor, de onda e de Laplace. Tá certo? Muito obrigada.